Eu acho que existe uma hierarquia clara. A Copa do Brasil, por vezes, ela é mais difícil de ser conquistada que a Libertadores. Sim, dependendo do cruzamento, dependendo, ficam todos os grandes brasileiros, etc. Paga demais, tem tudo isso. Mas hierarquicamente ela está atrás dos pontos corridos da Libertadores, né? Mas eu acho... Ninguém consegue abrir mão dessa coisinha preciosa nos últimos tempos. Eu posso estar enganado, mas se o São Paulo está na posição primeiro ou segundo no Brasileiro, eu acho que ele ia a Vera contra o Vitória e dava uma segurada contra o Atlético. Já sou campeão da Copa do Brasil, sou atual campeão. Eu acho que o São Paulo inverteria isso daí. Tenho quase certeza. Vai inverter? Não, se ele tivesse em primeiro ou segundo no pontos corridos... sim. Eu acho que ele, quarta-feira, ele abriria a mão. É o que eu falei, Vessone, quando o São Paulo finaliza um turno contra o Botafogo, concorrente direto, empata. Abre o segundo turno contra o Fortaleza, concorrente direto, perde. E a última partida contra o Palmeiras, concorrente direto, perde. Acabou. Né? Primeiro que você já não joga com eles de novo, né? Com o Fortaleza e o Palmeiras, né? O Flamengo você também já não joga de novo. Você ganhou do Flamengo nesse meio tempo, ganhou do Flamengo, ok. Mas ficou uma distância, jogos atrasados, que faz mais sentido hoje você botar o pé na Copa. O Flamengo não é a mesma situação. Fazem muita diferença hoje. O Flamengo 45 pontos em 22 partidas, o São Paulo 38 em 23. São 7 pontos em um jogo a menos do Flamengo, né? É outra condição, é outro campeonato já. O Danilo aqui, Massa, ele faz uma crítica ao Flamengo, sabia? Qual? Lembram de algum ótimo jogo do Flamengo, exceto Palmeiras no Maracanã? Ou conseguem dizer uma boa característica desse time do Tite? A verdade é que o Tite vai sobrevivendo e me parece perdido nas escolhas. Qual esquema, qual time, vai conforme a maré. Lembra aí, Arnaldo, porque eu não lembro nem o que eu comi ontem. Só sei que foi muito. O prato estava cheio. Agora, eu acho que fez alguns bons jogos, cara. Não é assim também. É que o critério de bons jogos... exagero aí, não é? O critério dele de bons jogos não é o mesmo critério do Tite. O do Tite, um bom jogo, é sofrer pouco. 2-0. 1-0, é não ser o seu goleiro bombardeado. Enquanto os dois tiverem com o conceito, a torcida tem um tipo de conceito que é o que é bom, e o Tite ter outro, vai ter esse embate aí eterno. E ele vai avançando, mas o embate vai ficar. E o Cartolino fala, tá na hora de voltar àquele regulamento. Quem tá na Libertadores não disputa a Copa do Brasil. Acho ruim, tem que disputar tudo. Não, acho que o que tem que diminuir é o estadual, né, cara? E deixar a Copa do Brasil desde o início do meio de semana. As Copas e o Campeonato Brasileiro de domingo a domingo. Cristo Redentor. O que eu acho do nível de atuação do Flamengo, como foi em outros anos também, não é só Tite, não. Fora do Maracanã tem deixado a desejar. E aí, a gente fala muito do Flamengo e do Botafogo, porque são dois dos times mais fortes, estão na Libertadores. A Libertadores do Flamengo e a Libertadores do Botafogo, até agora, são muito inferiores às Libertadores de São Paulo, Atlético e Fluminense. Mesmo a do Botafogo? O campeonato em si. Sim, o Botafogo fez uma primeira fase ruim, né? Ele perdeu quase todos os primeiros jogos, classificou em segundo, tanto que o São Paulo vai decidir em casa, né? É irregular. E o Flamengo também fez 3 partidas muito ruins na fase de grupos. Uma delas contra o Bolívar, na altitude, tudo bem. E também se classificou em segundo, né? A gente fala muito do poderio. O Flamengo vai decidir no campo do Penharol, o Botafogo vai decidir no campo do São Paulo. Por quê? Porque as campanhas deles foram ruins na fase de grupos, né? O São Paulo passou em primeiro bem, o Atlético passou em primeiro bem, o Fluminense passou em primeiro bem. Mas eles não estão cotados, né? E outra coisa interessante, né, galera? 3 cariocas entre os 8 da Libertadores, hein? Rapaz... Nunca na história do Brasil... 3 times de uma mesma cidade estiveram nessa fase da Libertadores. Rio de Janeiro consegue com Botafogo, Fluminense e Flamengo. Olha,